Fala galera, eu sou o Maurício Rocha e esse é o nosso Discipulado da Semana. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Vamos lá! O episódio de hoje nós vamos falar sobre como montar uma equipe de êxito, isso que é tão importante e relevante para o nosso ministério. No último episódio eu compartilhei com vocês o que eu gostaria de ter ouvido, conselhos que eu gostaria de ter recebido quando comecei a minha liderança de jovens. E dentro desse processo de liderança, eu acredito que esse talvez foi um dos maiores conselhos ou mais estratégico no processo da nossa liderança de jovens. E o que aprendemos dentro desse contexto de montar uma equipe se reduz a 5 Cs e ele é a base hoje daquilo que a gente pratica aqui ministerialmente, não só na rede, como nas outras redes do ministério. Mas o que são esses 5 Cs de liderança? É isso que eu quero abordar com você. O primeiro C é o C da competência. Você não pode trazer para a sua equipe, para o seu time, seja ele ministerial, seja ele business, o que for que você estiver liderando, alguém para a sua equipe que não tenha competência. Esse é o primeiro C, o C da competência. Se você vai trazer para a sua equipe, para o seu time de rede, e aqui eu acredito que você está entendendo esse processo de formação do qual a gente está compartilhando, o C da competência, ele é fundamental. Mas como se aplica isso para o contexto de liderança de jovens? Como que a gente vê competência de líder para estar na equipe da rede? Bem, eu compartilhei com vocês na semana passada que toda a nossa rede é pautada e ancorada naquele conselho que o apóstolo me deu quando iniciei a minha semana de liderança. Não se esqueça dos líderes de célula. Então a nossa rede ela é fundamentalmente baseada na liderança de células. Então o que é alguém competente para equipe de rede? É alguém que é líder de célula e tem uma célula exitosa. Claro que isso se mede pelo número das células na rede. Nós temos uma rede 1000 e nessa rede 1000 é a apresentação das células na rede. Então vamos lá. Como que eu faço isso em prática? Nessa apresentação das células, nós separamos os líderes ou top 10, os 10 líderes mais influentes ou que têm a melhor apresentação de célula. Esses líderes, evidentemente, são líderes que estão cumprindo o primeiro C da equipe, que é a competência. Se eu estou formando uma equipe que vai gerir uma rede, que vai administrar uma rede de jovens, que vai liderar sobre a rede, eu preciso que sejam líderes que tenham influência na rede. E essa influência é traduzida pela capacidade que esse líder tem de trazer a sua célula para a rede. Ou seja, tem líderes que têm uma célula muito bonita, que tem uma célula efetiva, mas ele não consegue traduzir essa realidade da liderança dele para dentro da rede ou para o culto da igreja. São líderes que têm um número expressivo na célula, mas ele não consegue trazer essas pessoas para a igreja. Então, o líder que consegue trazer o máximo de discípulos para a igreja, para a rede, esse líder ele está traduzindo o primeiro C da nossa composição de equipe, que é competência. Então, se eu quero um time que tenha influência e voz na rede, eu preciso trazer para o meu time os líderes mais influentes da rede. E aqui eu quero abrir um parênteses para compartilhar com você, porque por várias vezes fizemos tentativas e erros no processo de formação da equipe. Porque, às vezes, como a nossa igreja trabalha com sistema de 12 de governo,
de modelo de 12, o que a gente, por várias vezes, tentava? Pegar um de cada geração, para ser uma voz ou uma representação da geração na rede. Só que não necessariamente essa pessoa que representava a geração era alguém influente na rede. Era alguém que era comprometido com a rede, era alguém que era engajado na rede. Então, consequentemente, essa ideia, por diversas vezes, fracassou. Então, quando nós aprendemos essa metodologia da capacidade, nós então tivemos uma linha de êxito muito maior, porque nós começamos a separar e a trabalhar com aqueles que eram melhores, que tinham as melhores competências no sentido de, claro, traduzir a efetividade da célula para a rede. Então, se você vai separar alguém para a sua equipe, veja o quanto essa pessoa tem competência para poder trazer pessoas para a sua rede. O quanto ela está comprometido com esse processo da rede. E isso é traduzido pela competência. É o primeiro C. Nós precisamos ter esse fundamento. Agora, isso é claro, se aplica para tudo. Veja, se você vai separar para a sua equipe de mídia alguém que não tenha competência para dominar uma câmera, para dominar um microfone, para dominar uma câmera fotográfica, enfim, para fazer um stories, como que você vai trazer essa pessoa para o seu time se ela não tem a competência necessária? Você vai frustrar ela e você vai se frustrar, porque você gerou uma expectativa que ela não tem competência para suprir. Então, a primeira coisa, essa pessoa, ela tem talento para isso que eu estou trazendo ela tem a habilidade necessária para desenvolver essa área, essa função na minha equipe. Veja, eu vou montar um time de música, uma equipe de música na rede. Como que eu vou trazer alguém para a música que só tem o desejo de estar na equipe, mas ela não tem a competência para estar na equipe? Ela não sabe tocar um instrumento, ela não tem afinação para cantar. Então, da mesma forma se aplica o princípio de competência de liderança. Se eu estou levantando 12 pessoas, 12 líderes na minha rede, para governar, para liderar e para ser um modelo nessa rede, ele tem que ter competência. E a competência do líder de rede ou da equipe de rede é traduzido pela influência que essa pessoa tem em trazer pessoas para a rede. Segundo C é caráter. Veja bem, aqui eu quero trazer para você a seriedade desse C na composição da sua equipe. Porque nós vivemos numa geração que valoriza talento e ignora caráter. Nós não podemos ter pessoas talentosas, competentes no processo da rede, mas que têm um caráter reprovado. Tem um autor, Warren Buffett, que ele diz uma frase maravilhosa, que resume exatamente o espírito desse ser. O talento, ele abre portas, mas só o caráter te mantém na sala. Você não pode ter alguém muito talentoso na sua equipe, mas que tem um péssimo caráter. Como que você vai administrar uma equipe? E aí eu quero dar alguns exemplos aqui muito simples e práticos da vida da equipe, da rede, e eu acredito que isso possa trazer um pouco mais clareza. Como que você vai trazer alguém para a sua equipe que não é dizimista? É um desvio de caráter espiritual. Você vai colocar essa pessoa para subir no altar e falar a respeito de dízimos, de oferta, e ele não tem respaldo no caráter para sustentar aquilo que ele está falando. Eu vou trazer alguém para a minha equipe e de repente esse alguém é solteiro, é um rapaz, e aí de repente esse rapaz está dando em cima de todas as meninas na igreja. Bem, eu não posso ter ou sustentar alguém na minha equipe que tem um caráter reprovado.
Eu não posso ter na minha equipe alguém que seja um mal pagador, que seja alguém que fala e não cumpre, que faz compromisso de reuniões e não comparece. Alguém que sempre tem uma desculpa na ponta da língua. Imagina você construir uma reunião, um projeto para a rede e sempre que você vai contar com essa pessoa, ela não pode. Porque ela sempre tem uma desculpa, ela sempre tem uma razão para não se comprometer ou que não gera nela a sustentação do caráter para ir até o fim naquilo que ela deu a palavra. Querido, se ela falou que vai, ela tem que cumprir a palavra. Então, nós precisamos ter pessoas na nossa equipe que sejam modelos no caráter. Se são casados, tem que ser aprovado na aliança. Se é solteiro, tem que ser santo, tem que ter uma vida correta diante de Deus. Se serve a Deus, teme a Deus, se é discípulo, se é líder, tem que ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Tem que ter um caráter aprovado. Falou, cumpre. Pegou emprestado, devolve. Fez um compromisso, ele vai até o final. Ele tem compromisso com Deus, tem compromisso com as pessoas. O que sustenta a nossa liderança é o nosso caráter. Por isso que a gente já viu por diversas vezes grandes homens de Deus, grandes pastores, que têm um conhecimento absurdo na palavra, conhecimento teológico, que tem um talento da palavra, da oratória, que chega no púlpito, fala bonito, fala eloquentemente, tem sustentação e amparo bíblico, mas que tem um caráter que o derrubou do altar. Nós não podemos construir uma equipe exitosa se nós não tivermos uma equipe de caráter. Então, nós vivemos numa geração que, poxa, a pessoa é tão talentosa, vamos passar um pano por aqui. Não vai dar certo. Prefira ter alguém de caráter na tua equipe do que alguém talentoso e mau caráter. O talento ele é muito importante, a competência ela é muito importante no processo da equipe. Mas o que vai manter a sua equipe de pé é uma equipe de caráter. Terceiro, a cultura da sua rede. Bem, aqui eu quero trazer um exemplo que eu não vejo outro melhor do que esse. Talvez exista, mas o que me vem à cabeça é esse. Mas eu não estou trazendo com esse exemplo mérito disso é bom ou disso aqui é melhor. Não, eu só quero trazer a consciência do que é uma cultura de rede. Por exemplo, você não pode ser, num sábado, uma rede do coque, uma rede do fogo, do canelinha de fogo, das músicas, e de repente você muda para um estilo worship, da parede preta, do Common Jesus, nada a ver, nada contra uma coisa e outra. Você pode ser uma rede do reteté, ou você pode ser uma rede do worship. Só que a sua rede tem que entender o que você é. Não há demérito em nenhuma coisa e nem outra. O que a sua rede precisa entender é qual é a sua cultura. Qual que é a cultura que você está gerando nessa rede? Qual que é a identidade dessa rede que você está gerando? A nossa cultura é discipulado. A nossa cultura é buscar o sobrenatural. A nossa cultura é que sábado é inegociável. A nossa cultura é excelência. Então isso tem que ficar claro para os jovens que chegam na sua igreja, na sua rede, para o membro que chega na sua igreja, que igreja nós somos, como que nós nos identificamos. Porque o que eu vejo hoje em vários lugares, conversando com amigos, são redes sem identidade. A pessoa vê uma coisa bonita aqui, ela pega, aí ela vê outra coisa ali, ela pega, aí vê outra coisa lá e pega, aí a rede vai virando um Frankenstein espiritual, sem identidade. Ela está tudo embolado ao mesmo tempo e não consegue ter uma característica, uma cultura própria. Qual é a cultura que você quer gerar na sua juventude? Tem que ser claro isso para vocês.
Tem que ser claro isso naquilo que você está executando, naquilo que você está fazendo. Veja, uma das nossas bases culturais da nossa rede é uma rede baseada na palavra. E isso é tão poderoso, isso é tão importante, porque a gente vê uma geração de jovens superficiais. E essa superficialidade é por falta de base bíblica, por falta de experiência com a palavra. Então, a nossa luta na nossa rede é engajar biblicamente a nossa juventude. Todo ano, nós começamos o ano com a leitura da palavra. O primeiro projeto da rede é 65 dias na palavra, baseado na palavra. Onde, durante os 65 dias, nós lemos com a rede, ou como rede, o Novo Testamento. Toda a juventude, toda a liderança, lendo o Novo Testamento e mobilizados nesse projeto. Por quê? O que a gente quer? Gerar ou construir uma juventude baseada na palavra. As músicas que são cantadas no nosso ministério têm que ter fundamento bíblico, não pode ter apenas uma melodia bonita, não pode ter apenas um som maneiro, tem que ter fundamentação bíblica. Onde está a base bíblica das músicas que a gente está cantando? Tem que ter fundamentação bíblica, porque a nossa cultura é uma rede baseada na palavra. Outra base fundamental da nossa cultura: sábado é inegociável. E o que significa isso? Que a gente não abre mão de estar no sábado como rede. Faça chuva, faça sol, tenha casamento, tenha chá de panela, de bebê, seja aniversário disso, aniversário daquilo. Nós não abrimos mão da cultura de ser rede de jovens todo sábado. Pare e pense comigo. Todo sábado o inimigo, o mundo tem uma estratégia, uma maneira para poder seduzir e desviar a sua juventude. Se você não construir uma cultura de uma rede que não negocia, você vai ver, por qualquer razão, as pessoas dando desculpa para não estar na igreja, para não estar na rede de jovens. E você, como líder, é o primeiro exemplo da sua rede. Nós precisamos gerar uma cultura de culto, uma cultura de rede nas nossas igrejas. Ah, pastor, mas eu tenho pouca gente. Nenhum projeto nasce grande. A única coisa que nasce grande é monstro. Todo projeto nasce pequeno. É um passo de cada vez. Pastor, eu não tenho, sabe, eu tenho, 10 pessoas. Como que eu vou fazer uma rede? Faça com as 10, valorize aquilo que você tem. Monta uma equipe, trabalhe com eles, porque você vai começar a crescer com consistência, com perseverança. Você precisa ter compromisso com a sua rede. Isso tem que ser algo da cultura da sua rede. Excelência é outra base cultural da nossa rede. Tudo que a gente não faz nada para ser pequeno, porque o nosso desejo de coração é ser grande. Então, se a gente está fazendo, a gente quer fazer para ser grande. Porque coisas pequenas eu tenho comigo que são feitas nas células. Quando vem para a rede, tem que ser com a mentalidade de grande, para alcançar todas as células, para alcançar o máximo de pessoas possíveis. Então faça com excelência, faça como se você fosse uma multidão, e você vai ser uma multidão. Faça com excelência a música que você vai cantar, faça com excelência a palavra que você vai ministrar, faça com excelência a recepção para as pessoas que estão chegando na sua rede, faça com excelência a coordenação do culto, faça com excelência a consolidação da sua rede, o momento de receber esses novos convertidos. Faça com excelência. E, por fim, da nossa cultura, estou dando um modelo daquilo que a gente tem pregado aqui na nossa equipe e talvez possa te inspirar a formar a sua cultura. Nós queremos viver
como esse ponto, o que a Bíblia diz, viver o sobrenatural. Jesus nos deu autoridade. Ele nos deu autoridade para viver uma realidade sobrenatural, para expulsar demônios, para curar enfermos e fazer sinais, prodígios e maravilhas. Nós temos orado e clamado para que na nossa rede aconteça milagres e aconteça uma movimentação sobrenatural. Nós queremos viver essa realidade do sobrenatural. E nós, como rede, temos buscado isso. Então, qual é a cultura que você tem estabelecido como fundamento da sua rede? Agora, preste bastante atenção. Nesse ponto da cultura, eu quero me estender para trazer um outro ponto aqui. Primeiro eu falei sobre como construir essa cultura. Agora, eu como pastor de jovens, eu como pastor de uma rede, eu preciso entender que ministerialmente a igreja já tem uma cultura. O pastor presidente desse ministério tem uma cultura. E no lugar que você está, também existe uma cultura da sua igreja. Eu como pastor de rede, eu não posso ignorar a cultura do ministério. Eu não posso criar uma igreja dentro da igreja. Eu não posso criar no sábado uma identidade que ela destoe daquilo que é o corpo, daquilo que é o projeto maior, que é a igreja. Eu estou dentro de uma cultura que precede a minha liderança. Quando eu cheguei, já havia algo construído, nós falamos sobre isso. Nós precisamos reconhecer quem veio antes de nós. Então, o que eu entendo? Quando eu assumi a rede aqui junto com a minha esposa, nós procuramos entender qual que era a dinâmica cultural do nosso ministério e trabalhar em harmonia com a liderança principal, com os nossos apóstolos. Se você chega aqui no sábado e essa rede está tão destoada da igreja que parece uma outra igreja, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Eu vejo alguns dizendo assim, poxa, pastor, mas as pessoas querem mais estar na rede do que querem estar no domingo. Alguma coisa talvez está errada na maneira que você está conduzindo a rede de jovens. Nós precisamos ter cuidado. Por quê? Porque o projeto que nós estamos liderando, ele faz parte de algo maior, que é a cultura do ministério. Eu não posso querer construir uma cultura que pareça que eu sou um ET ou que eu estou construindo uma facção dentro do ministério. Cuidado, tem muita gente construindo uma facção no lugar de rede. Nós precisamos entender que fazemos parte desse projeto maior, que é a cultura do ministério. Então, se a cultura do ministério é um ministério mais raiz, mais centrado aqui, basicamente a nossa igreja valoriza muito a palavra. Então, quando a gente chegou, o nosso entendimento era que a gente precisava valorizar a palavra, cuidar para entregar uma palavra consistente para a nossa juventude. Então, nós estamos em harmonia, em comunicação com aquilo que é culturalmente valorizado no nosso ministério. Então, se a tua rede ou se a tua igreja é mais pentecostal, você precisa se atentar. Não dá para você ir para o oposto da parede preta. Ah, pastor, mas eu gosto tanto e tal. Tudo bem, mas você não pode destoar daquilo que é o ministério, a cultura do ministério que Deus te colocou. Você não pode criar uma facção dentro do ministério. Você tem que estar em harmonia, você tem que estar em sintonia com a cultura daquilo que Deus colocou na liderança principal do ministério que você pertence. Quarto, conexão. Bem, isso é tão importante. Todos esses critérios são importantes na construção de uma equipe exitosa. Mas quando eu falo sobre conexão, eu me preocupo porque nós estamos construindo uma equipe que ela não pode ter
ela vai ter divergência de pensamentos, claro, porque cada indivíduo tem uma forma de pensar. Mas nós precisamos ser uma equipe conectada. E o que é uma equipe conectada? É uma equipe que, apesar de pensar diferente, ela joga o mesmo jogo. Ela joga para ganhar. Então, o que eu penso a respeito disso? Eu não posso ter na minha equipe alguém que não conversa, que não se dá com o outro. Eu não posso comprometer uma equipe por conta de uma pessoa. Por isso que eu não quero ter um craque do time e todo o time agora está jogando por conta dessa pessoa. Não, eu prefiro ter uma equipe onde cada um joga na sua função de forma exitosa. E o time é a coisa mais importante. O time é a peça mais importante, não é uma pessoa. Então, nós precisamos saber que esse time está jogando junto. Tem um podcast que o Marcelo, ex-jogador de futebol, ele faz um relato que quando ele encontrou com o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldinho dizia para ele assim, ó, quando eu pegar a bola, você corre que a bola vai chegar, não olha para trás. E ele dizia, puxa, como que isso vai acontecer? E de repente ele pegava a bola, eu saí correndo e a bola chegou lá na frente. E ele cruzou e alguém fez o gol. É isso que é um time conectado. É isso que é um time que cada um, na sua função, ainda que não esteja olhando para o outro, está trabalhando pelo mesmo propósito e facilitando o trabalho do outro. Não pode haver nenhuma fissura nessa equipe. Não pode haver esse atrito que comprometa a equipe. É como se fosse um grupo que cresceu junto e foi desenvolvendo junto e amadurecendo junto e foi conquistando junto. Chega alguém diferente, esse grupo abraça essa pessoa diferente e transmite para essa pessoa a cultura da rede. É assim que o time tem que ser. A minha esposa tem uma ideia muito legal a respeito disso, que ela diz assim, olha, eu não confio em quem não senta à mesa para comer comigo. Na nossa equipe é assim. Quando a gente marca alguma comunhão e alguém da equipe não faz questão de participar, a gente fica atento a isso. Por quê? Porque a mesa revela o caráter das pessoas. Se você não consegue sentar na mesa para comer com alguém, alguma coisa está errada. Eu não quero ter na minha equipe alguém que não consiga ser verdadeiro, transparente comigo. Alguém que não esteja conectado com aquilo que Deus colocou no meu coração. Então eu preciso ter na mesa pessoas que estão, apesar de pensar diferente, estão jogando o mesmo jogo, estão trabalhando pela mesma causa, estão facilitando o trabalho, estão conectadas. Nós precisamos de uma equipe conectada. Porque, como diz o John Maxwell, não tem ninguém melhor do que uma equipe. Não tem ninguém melhor do que todos nós juntos. Não tem uma pessoa que justifica eu abrir mão de uma equipe para não perder ela. Eu abro mão de qualquer pessoa por uma equipe conectada. Então nós precisamos saber quem está vindo para o nosso time. Está vindo com uma ideia, com um coração de conexão. Ele vai se conectar com a nossa equipe, ele vai abraçar a nossa causa, ele vai jogar no mesmo time, ele vai lutar pela mesma causa que a gente, ele vai sentar, ele vai mostrar a fragilidade, ele vai ser verdadeiro, ele vai estar conectado com a gente para aquilo que Deus colocou no nosso coração. Isso é uma equipe conectada. Por fim, o quinto C é chamado. Eu quero sintetizar esse C, e aí eu sei e respeito todas as construções teológicas ou definições que cada líder tem a respeito dele. Mas eu quero falar da forma como nós vemos esse C. Eu quero
resumir esse ser chamado como convicção. Uma convicção daquilo que você está fazendo. Bem, é importante a pessoa ser talentosa, é importante ela ter caráter, é fundamental isso. É muito importante ela entender a cultura e ela estar conectada, mas ela também precisa ser convicta ao chamado que ela tem. É para isso que ela foi chamada? E o que é uma pessoa convicta? Se eu pegar alguém da área da música e falar para essa pessoa, olha, você vai ficar no banco por 30 dias, por 3 meses, por 1 ano, essa pessoa vai ficar em obediência. Mas lá no coração dela, ela sabe que ela foi chamada para aquilo. Então vai haver uma inquietude na hora do louvor, o coração dela vai ficar apertado, ela fala, meu Deus, o que eu preciso fazer para voltar para o lugar que eu tenho convicção que Deus me chamou? Isso é alguém para pertencer ou para participar da sua equipe de rede. Alguém que tenha convicção que foi chamado para trabalhar com jovens. E aqui eu quero pegar 2 vertentes, porque existe o chamado, o nosso chamado como rede, que ele é macro. Mas existe o chamado individual. E eu tenho que olhar essa pessoa participando do chamado de rede e ela se sentir realizada no chamado individual dela. Porque se ela está participando do chamado macro, mas ela não se sente realizada no chamado dela individual, ela está ocupando o lugar errado. Então ela tem que ter a convicção que aquele lugar de equipe, ela cumpre o chamado coletivo e ela cumpre o chamado individual. O chamado coletivo nosso de rede é cuidar de toda a juventude do ministério, não apenas cuidar dos jovens que a gente já tem, mas também de alcançar o perdido. E ela tem que, dentro desse chamado individual, sentir que o projeto e o plano de Deus está sendo realizado na vida dela como um indivíduo fazendo o que ela está fazendo. Então isso é fundamental, esse chamado, a pessoa entender qual é o chamado que ela tem. Talvez ela está na equipe, você está com alguém na sua equipe que sente que não é isso que Deus tem para ela. Às vezes ela se sente chamada apenas para fazer ou liderar a célula dela e tá na equipe de louvor, ou tá no teatro da rede, ou participar de um projeto da rede, mas não fazer parte da equipe da rede. E não tem problema nenhum. Nós temos pessoas que são fundamentais em áreas específicas aqui do nosso ministério e que não estão na equipe de rede. E tá tudo bem. No lugar que elas estão, elas são essenciais, elas são poderosas. E a gente tem que fazer essa leitura. Porque senão a pessoa se frustra, ela não desenvolve o potencial com excelência, com performance, e ela vai se sentir deslocada. Ela está fazendo parte de um todo, mas ela não se sente pessoalmente realizada. E isso é fundamental. Um chamado macro e uma convicção de realização de um chamado individual. Esses são os nossos 5 Cs de equipe, e é assim que a gente olha para a formação e para a configuração da nossa equipe, com uma observação que eu quero fazer para finalizar. Essa equipe que a gente constrói, que a gente estabelece, ela tem um período de atuação, de mandato, se é que eu posso dizer assim. É um mandato de 1 ano para essa equipe. Então, durante 1 ano, ela vai ser provada nos 5 critérios de liderança. E se no final desse ano nós olharmos para essa equipe e perceber que alguém não está dentro desses critérios, ela deixa de participar da equipe no ano seguinte e dá lugar a alguém que está dentro desse critério. Porque a gente entende que a equipe de rede não é um posto cativo, é um posto de trabalho,
é um posto de execução. É um time que tem que ser escolhido quem está melhor para esse momento, para esse tempo. Então a nossa equipe tem a consciência disso. Não é um título irrevogável de alguém. Então nós iniciamos no dia 12/12, o apóstolo então escolhe a sua equipe de 12, a gente apresenta esses nomes para ele e então ele traz para si essa equipe. Então essa equipe não é minha propriamente dito, porque eu tenho a minha equipe de geração mesmo, os meus 12 de geração. Essa equipe é uma sugestão que a gente apresenta e ela passa a ser uma equipe do apostólico para a rede de jovens, claro, liderada por mim e pela minha esposa. Mas no próximo 12/12 vai ser apresentada uma nova lista para o apóstolo. E essa lista vai ser apresentada com os nomes que melhor tiver preparado para dentro dos 5 Cs para aquela nova estação. Por que isso é importante? Porque às vezes a gente errou na construção da equipe como se fosse um cargo vitalício. E a pessoa não trabalhava, a pessoa não executava a função, a responsabilidade dela como equipe e não se permitia dar o lugar para outra pessoa. Pô, se me tirar eu não vou mais para a rede. Então a equipe sabe que ela é ungida para um tempo e para uma estação. A unção é para uma missão. Lembre sempre disso. Toda unção, ela traz uma missão. Se você perder a missão, não tem razão mais de unção sobre a tua vida. Então a unção da equipe é para a missão de 12 meses. Então nesses 12 meses, essa equipe trabalha para manter, claro, a fidelidade aos 5 Cs e ao êxito da rede, que é o objetivo do reino de Deus. Esses são conselhos que nós aprendemos nesses anos de liderança e que foi uma chave que mudou a realidade da nossa rede, e eu espero que isso possa contribuir com a tua vida e com o teu ministério. Deus abençoe. Até o próximo episódio.